Olá a todos os obreiros, colaboradores, pastores, bispos, com as suas respectivas esposas nesta manhã de domingo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Gostaríamos de dar continuidade à meditação na primeira epístola de João, capítulo 2, paramos no versículo 21. Vamos meditar? Vamos fazer uma oração antes. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Espírito Santo, obrigado pela fé que o Senhor nos tem revelado. Obrigado por termos acesso à Bíblia Sagrada, podermos ter uma Bíblia e ler a mesma e meditar e, sobretudo, praticar os ensinamentos aqui registrados pelo Teu Espírito através dos Teus servos no decorrer, meu Deus, da Tua obra, desde o início, quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, para que nele habite o Teu Espírito. Espírito Santo, eu peço a Ti, tome em Tuas mãos esta meditação. Se há alguém entre nós com alguma dor, um mal-estar, uma opressão ou preocupação, que saia agora, por meio da nossa voz, seja banido este pensamento, este mal-estar, esse sentimento ruim, em o nome de Jesus. Respire profundo. Receba a sabedoria de Deus para entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Receba saúde, receba forças para oferecer o seu culto racional ao nosso Senhor e Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, paramos no versículo 21, quando ele diz: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Então o Espírito Santo, nesse versículo, a gente concluiu domingo passado, deixa claro que não é porque a gente conhece a verdade que a gente não deve se avaliar, não é porque a gente conhece a verdade, ensina a verdade, que a gente não deve nos policiar. Mas ele deixa aqui claro, mesmo a gente sabendo a verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser enfatizada, repetida, né? O Senhor Jesus repetiu muitos ensinamentos. O próprio Deus, né? Você vê, por exemplo, o livro de Deuteronômio, é uma repetição de tudo que Deus havia falado para Moisés, instruído ao povo. E dando continuidade aqui no versículo 21, repare que quem é o mentiroso? Ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que nega que Jesus não foi o sacrifício, que Jesus não se sacrificou, que Jesus já fez tudo por nós. Então, por que vamos sacrificar se ele já sacrificou? E você deve perguntar a essa pessoa que diz tal aberração, obreiro, colaborador: então por que vamos orar? Então por que vamos nos batizar nas águas? Então por que vamos perdoar? Então por que vamos falar a verdade? Porque Jesus também se batizou, Jesus também falou a verdade, Jesus também orou. Isso é mentira. Mentira. O Espírito Santo aqui, através de João, deixa claro que mentiroso é aquele que se opõe a tudo que Jesus fez e que ele ensinou que nós fizéssemos também. Seja como vive uma vida de oração, de jejum, de consagração, o sacrifício, que inclusive Deus não exclui ninguém, Deus não passa o cálice do sacrifício de ninguém, mesmo a gente pedindo, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é que você e eu sacrifiquemos, para que então vivamos pela fé. O sacrifício faz a gente exercitar a fé, que é o sexto sentido, são 5 sentidos contra um, né? A visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. E nós, por isso, seres humanos, somos emotivos por natureza. Mas quando recebemos o Espírito Santo, a gente se torna fervoroso, mais racional do que emocional, porque a gente passa a viver pela fé. E foi por isso que Deus afirmou, tanto no Antigo Testamento, como Jesus voltou a repetir essa passagem, essa palavra de Deus, que o meu justo viverá pela sua fé. São 5 sentidos contra um.
E daí o porquê essa guerra constante, né, contra os maus pensamentos, sentimentos e tudo aquilo que tenta suscitar em você emoções para que você não sacrifique. Os sentimentos não gostam de sacrifício, não quer sacrificar. Mas o justo vive pela fé, quer dizer, sacrifica, renuncia. E quando a palavra, aqui o texto diz, Jesus é o Cristo, em outras palavras, a tradução é assim, Jesus é o sacrifício. Jesus foi o exemplo. Jesus é o Salvador. Para que a gente se mantenha salvo, a gente tem que sacrificar. Para que Deus possa nos usar, nós temos que estar no sacrifício, na entrega, na renúncia. Daí o porquê aqueles que desprezaram o altar do fogo, que é o altar do sacrifício, que é o altar da comunhão com o Pai, esses acabaram esfriando e, consequentemente, se confundindo com mentiras, se opondo ao sacrifício. Ele conclui no versículo 22, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem nega a Jesus, quem se opõe aos ensinamentos do Senhor Jesus, como perdoar, né, o próximo, aqueles que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, olhar com bons olhos, sermos verdadeiros, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Todos os que negam o Senhor Jesus como o Cristo, quer dizer, o Salvador, esses estão negando o Pai e o Filho. Por quê? É o anticristo. O anticristo, gente, é o espírito contra os ensinamentos de Cristo. O anticristo não vai ser só uma pessoa. O espírito do anticristo já está em ação no mundo, desde a época da igreja primitiva, antes mesmo do Senhor Jesus ascender aos céus. Mas, e tanto é verdade, como a gente já leu, no plural, os anticristos, que já estão no nosso meio, que são pessoas que dizem ser de Deus, mas que se opõem ao sacrifício, que é a entrega, a obediência, a dependência, renunciar às suas vontades, inclinações e desejos para fazer a vontade de Deus. Então ele conclui dizendo, olha, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quer dizer, quem nega o Pai representando a lei e quem nega o Filho representando a misericórdia, a compaixão. Então, a pessoa que realmente é de Deus, ela não rejeita nem as leis representadas pelo Deus Pai, os mandamentos, nem a misericórdia, o Deus Filho, né? A compaixão, a graça. Porque é justamente na união da lei com a misericórdia que você e eu alcançamos a graça de Deus. A graça no sentido de entender qual é a sua vontade e Ele então nos dá a fé para que a gente viva esses ensinamentos, para que a gente pratique os ensinamentos que Ele nos deixou e assim sejamos salvos. No versículo 23, qualquer que nega o Filho, quer dizer, quem nega a misericórdia, também nega ao Pai, os mandamentos. Mas aquele que confessa o Filho, em letra maiúscula, referindo-se a Ele, o Salvador, tem também o Pai, quer dizer, pratica os mandamentos, pratica a lei, os estatutos e por isso toma posse da misericórdia, da justiça, da compaixão e recebe, né, o Espírito Santo e serve a Deus como o Senhor Jesus serviu, dizendo, eu vim para fazer a vontade do Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que você ouviu desde o princípio? O que foi que eu ouvi desde o princípio? O que foi que a gente ouviu desde o princípio? Quais foram os ensinamentos básicos da nossa fé, né? A verdade, a justiça, né? A misericórdia, a fé, a humildade, a obediência, a perseverança e a humildade. São os 7 princípios básicos da fé cristã, da fé verdadeira, da fé bíblica, né? É o que ele diz, olha, portanto, o que desde o princípio ouvistes, o que a gente ouviu no princípio,
A gente não pode dizer, já sei, já ouvi. Não, ele está falando aqui, permaneça em vós, pratique. Eu sacrifiquei no passado, eu renunciei, eu evangelizei, eu atendi o povo, eu buscava, eu jejuava, eu participava das vigílias. Pratique isso agora no presente, é o que ele está falando. O que a gente aprendeu no passado e fez a gente chegar até o presente momento, exige que você e eu sigamos praticando para que a gente chegue até a eternidade. Não é maravilhoso isso? Então, não mude de altar, não despreze o altar do fogo, que é o altar do sacrifício, que é o altar da entrega, o altar da dependência, o altar da confiança. Não despreze. Obreiro, colaborador, ouça, jamais desprezemos o altar, pois ele representa o próprio Deus. Se o seu altar está em ruína, se o que você aprendeu no passado, você parou no início, jejuar, se consagrar, meditar, buscar, atender o povo, evangelizar, olhar com bons olhos a liderança, me refiro ao pastor auxiliar, ao pastor titular, à sua esposa, ao bispo, ao regional, seja quem for. Olhar com bons olhos as pessoas na igreja que chegam pela primeira vez, como também os que já estão, há anos e ficaram parados no tempo. Não cabe você nem a mim julgar, condenar ninguém, mas sim orar, aconselhar e ser um exemplo para eles. É o que ele está falando aqui, Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Que isso permaneça em nós. O que tem permanecido em você? Aquela decepção, aquela humilhação, aquela injustiça, um problema que você sofreu e que você nunca superou? Espero que não. Espero que a sua resposta diga não. Nada disso tem permanecido. Nada de ruim, nada de negativo. Mas tem permanecido sim os ensinamentos e o que é bom, o que é verdadeiro. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É muito forte. Se eu faço por onde permanecer em mim, independentemente dos outros obreiros, pastores, colaboradores, bispos, independentemente de quem quer que seja. Se eu faço permanecer o que no princípio eu ouvi, eu li, eu aprendi, vida com Deus, santidade ao Senhor, dependência, sacrifício, bons olhos, consagração, disposição para buscar o perdido, cuidar do povo que Deus tem nos confiado e multiplicar as almas que Ele tem nos confiado. Aí ele diz assim, ele conclui dizendo, olha, também permanecereis no Filho e no Pai. Quer dizer, quem não permanece, ei, não durma não. Quem quer permanecer para sempre, tem que continuar na prática daquilo que a gente aprendeu no início, quando a gente ouviu, leu, meditou e Deus nos revelou através do seu servo. O Bispo Macedo tem sido usado por Deus, bispos, pastores, para nos ensinar não a teologia, não a filosofia, não a religião, mas as Escrituras Sagradas. Eu gostaria de continuar falando mais ao respeito, mas vamos finalizar aqui, porque quem permanece na prática dos princípios e dos ensinamentos que a gente aprendeu no início, esses permanecerão no Filho e no Pai. Quer dizer, tanto na obediência da lei, dos estatutos, dos mandamentos, como também da misericórdia, da justiça e da fé. Pense nisso. Hoje está sendo o dia para a última chance para alguns, mais uma chance para outros e a última chance para alguns. Que Deus nos use para levar essa chance a todos ao nosso redor. Tenha uma excelente continuação de reunião aí com o seu pastor, com o bispo e não esqueça de orar por todos nós. Deus os abençoe e os use mais e mais. Até lá!